Bom dia, queridos. Que bom estarmos juntos mais um domingo. Que bom podermos abrir o texto bíblico depois de um tempo tão gostoso de louvor e adoração e continuarmos pensando no tema dessa nossa série de mensagens, na contramão da religião. Há uma série de mensagens expositivas a partir do livro de Gálatas. Estamos expondo o texto de Gálatas, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e assim nós vamos fazer até o final de outubro. Eu penso que até o final de outubro a gente termina o livro de Gálatas. Mas abra sua Bíblia, vamos retomar a mensagem da semana passada pela manhã. Gálatas capítulo 3, eu quero voltar a ler com vocês a partir do verso 26. E eu vou até o versículo 7 do capítulo 4. Vamos lá, lermos juntos. Você tem aí, você pode abrir o texto bíblico, você pode acessar o texto bíblico. Vou pedir para você ficar com o texto bíblico aberto, acessado, para que a gente possa ler alguns versículos durante a exposição bíblica. O texto diz assim, a partir do versículo 26: Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos os que em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Contudo, afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Mas está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão aos princípios elementares do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. O apóstolo Paulo, então, hoje nós vamos terminar o capítulo 4 com essa mensagem. E à noite nós já vamos para o capítulo 5. E ao término do capítulo 4, Paulo tem lutado constantemente. Ele tem combatido, corajosamente, fielmente, esse sentimento de que a justificação é pela fé. Esse é o grande tema do apóstolo Paulo, não apenas no livro de Gálatas, mas na sua teologia. O apóstolo Paulo, ele é um defensor da justificação pela fé. E o apóstolo Paulo vai continuar fazendo isso nesse capítulo. E por que será que o apóstolo Paulo ele vai então combater qualquer aspecto que possa diminuir ou anular esse princípio da justificação pela fé? Porque para o apóstolo Paulo, para a sua teologia, para o seu conhecimento, para o seu pensamento, para os seus escritos, a justificação pela fé é a espinha dorsal que sustenta o Evangelho. O Evangelho ele é sustentado por esta doutrina chamada justificação pela fé. E ele mesmo explica o que é justificação pela fé. Lá em Romanos capítulo 5, no versículo 1, ele diz assim: Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus. A justificação pela fé é o caminho da nossa reconciliação com Deus. É o caminho da nossa reconciliação com o Criador. É o caminho da nossa reconciliação com o Eterno. Não existe a possibilidade de uma reconciliação com o Eterno se não for pela justificação pela fé. Por isso ele diz, portanto, justificado pela fé, temos paz com Deus. Até não vivermos a justificação pela fé, nós somos inimigos de Deus. Nós estamos em guerra com Deus. Ainda que não seja uma guerra consciente, é uma guerra real. Ainda que não seja uma guerra onde eu faço a opção por isso, é uma guerra real. E por isso ele vai dizer assim, portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a justificação pela fé, ela vai apontar, ela vai nos direcionar, ela vai nos levar até Cristo Jesus. Assim como a lei.
A lei, ela aponta para Jesus. A lei, ela não é má. O próprio texto bíblico diz, a lei não é má. O grande problema da lei é que ela aponta para Jesus, mas não traz solução para tudo aquilo que ela propõe para as nossas vidas. É como um médico que sabe fazer um excelente diagnóstico, porém não sabe tratar o diagnóstico que fez. A lei é assim. Ela tem a capacidade de trazer o diagnóstico, nos dizer o que temos, nos dizer até mesmo o que precisamos, mas ela não tem a capacidade de nos dar o que precisamos. Por isso, ela continua nos escravizando. E o apóstolo Paulo vai combater isso. E ele vai dizer então lá em Romanos 5, por meio de Cristo Jesus, porque a espinha dorsal, ela sustenta, mas ela não dá vida. A espinha dorsal, ela mantém tudo ereto, mas não traz vida. A espinha dorsal, ela consegue trazer esta força, mas não dá vida. Então por isso, que para o apóstolo Paulo, a espinha dorsal é a justificação pela fé. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico, no seu macro, a grande espinha dorsal, ou o grande coração da justificação pela fé é Jesus Cristo. É Ele que dá vida. É Ele que nos dá vida. É Ele que nos restaura, é Ele que nos resgata, é Ele que nos transforma. Então, quando nós pensamos em tudo isso, o apóstolo Paulo vai dizer, vocês precisam ser justificados pela fé, por meio de Cristo Jesus, porque é nele que nós vamos encontrar vida. E os Gálatas, nós já estamos aí há um bom tempo aprendendo e vendo isso, eles estavam desorientados, estavam sendo influenciados, estavam perdendo a sua identidade. E por isso o apóstolo Paulo vai bater nisso. Não se esqueçam quem vocês são, não se esqueçam de onde vocês vieram, não se esqueçam para onde vocês estão indo, não se esqueçam que nesse meio do caminho, o que Cristo fez por vocês. E nesse texto então, como nós falamos na semana passada, a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai resgatar no coração da igreja de Gálatas e dos galateus é o senso, a consciência de identidade. Eles precisavam saber quem eles eram. Eles precisavam ter essa consciência firme, como nós falamos na semana passada. A justificação pela fé nos liberta de um espírito de orfandade e nos coloca numa condição de filhos de verdade. Por isso ele vai dizer no versículo 26, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Sim, pela fé em Cristo Jesus, esta justificação, que não é mérito meu, e nós vamos ver isso ainda no decorrer desse texto, e à noite não é mérito meu, não é consequência dos meus atos, não é esforço humano, é presente, é dádiva, é graça, é dom de Deus. Então Paulo precisava resgatar no coração daquela igreja esse sentimento de identidade. Somos filhos, não podemos abrir mão disso, nos esquecermos disso e vencermos o espírito de orfandade, como nós falamos no domingo passado pela manhã. Mas o apóstolo Paulo então, ao trazer esse sentimento de identidade, ele vai então crescer. Agora que vocês são filhos, existem alguns benefícios de serem filhos, existem algumas consequências por serem filhos. E o apóstolo Paulo então vai trabalhar esse sentimento no coração deles, para que aquilo que estava trazendo como decepção para o apóstolo Paulo pudesse ser estancado. O apóstolo Paulo estava indignado. Vamos recordar? Qual era a indignação do apóstolo Paulo? Veja comigo o versículo 6 do capítulo 1. Estou admirado de que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Essa era a indignação de Paulo. Como você sendo filho, você ainda quer continuar vivendo como órfão? Como pode isso? Como pode, depois de você ter sido promovido, como nós aprendemos na semana passada, todos quantos creram em Jesus foram feitos filhos de Deus? Como vocês sendo promovidos, agora vocês querem retroceder a um estado de criatura? Eu não consigo entender isso, não é lógico para o meu coração. Veja a indignação do apóstolo Paulo no versículo 3, do próprio capítulo 3. Sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne?
E essa indignação do apóstolo Paulo, ela obriga a ele a resgatar essa identidade que estava sendo perdida na igreja de Gálatas. Essa identidade de filho. Mas ele não para aí. Ele não para com esse tema. Ele não para com esta abordagem. Ele amplia isso e agora ele quer consolidar isso no coração daquela igreja, trazendo as consequências de quem é filho. E a primeira consequência que eu vejo de quem é filho, todo filho, ele desfruta de intimidade do Pai. Intimidade. Quando o apóstolo Paulo convida então os galateus para viverem com a identidade de filho, agora ele dá um passo a mais. Você é filho? Sim. Essa identidade está consolidada? Sim. Você está certo dessa identidade? Sim. Então agora, lembre-se disso. Vocês devem desfrutar de intimidade. E aí é interessante como o apóstolo Paulo trata essa questão de intimidade. Está lá no versículo 6, quando ele diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Expressão incrível que foi usada por Jesus lá no Getsêmani. Lá em Marcos capítulo 14, no verso 36 e outros textos do Evangelho, Jesus está no Getsêmani, vivendo o seu momento de dor, vivendo o seu momento de angústia, porque agora ele passaria pela cruz. E o momento de dor e de angústia não era pelo fato de ele passar pela cruz, porque o texto bíblico diz que Jesus nos amou e nos amou até o fim. E ele não arredaria o pé da cruz. Ele não estava pensando em mudar de ideia. Ele não estava pensando em desistir do plano original de Deus quanto à redenção do ser humano. Mas o que trazia angústia para Jesus, o que trazia angústia para ele naquele momento em que o texto bíblico chega a dizer que ele gotejava sangue no seu nível de estresse profundo, era o fato de que a cruz o separaria do Pai por 1/1000 de tempo, pelo fato de ele estar recebendo na cruz o pecado de toda a humanidade. E ali estava a dor de Jesus, que desde a eternidade sempre esteve em comunhão plena e perfeita com o Pai. E agora ele teria que perder por 1/1000 de tempo, de segundo, a comunhão, a intimidade com o Pai. E para Jesus isso era um prejuízo tremendo. Era um prejuízo tremendo ele como filho perder por um tempo a intimidade com o Pai, porque o que ele mais tinha de precioso era a intimidade com o Pai. O que ele tinha de mais precioso era fazer a vontade do Pai. Por isso também em Marcos ele vai dizer: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. É isso que me alimenta, é isso que me anima, é isso que me fortalece, é isso que me traz alegria, fazer a vontade do meu Pai. E agora ele estava nessa dicotomia, porque ele estava fazendo a vontade do Pai, e essa vontade o alimentava, mas ao mesmo tempo ele iria perder por um tempo, por 1/1000 de segundo, a intimidade com o Pai. E ali estava a dor de Jesus. E nesse momento de dor ele exclama: Abba, Pai. Ele usa essa expressão que é muito discutida e que talvez possa sim ser um diminutivo de pai, como se fosse paizinho. Mas o que mais me chama a atenção é que Abba, Pai, qualquer que seja as discussões que possam existir, é um apelo, é um convite a uma experiência de intimidade, a uma experiência de comunhão. É a maneira mais amorosa, afetuosa que um homem poderia se dirigir a outro homem, reconhecendo ele como autoridade paterna sobre a sua vida, e ali então vivendo essa intimidade. Eu não sei como você demonstra o seu carinho para o seu papai. Como que você chama ele? Você chama ele de papai? Qual é a expressão mais afetuosa que você tem quando você quer se comunicar com o seu pai? Qual é a expressão mais afetuosa que você tem quando você quer se comunicar com a sua esposa? Com o seu esposo, você chama ele de amor, amorzinho, amoreco? Como que você chama?
Qual é a maneira amorosa, afetuosa que você tem para se dirigir ao seu esposo, à sua esposa? Qual é a maneira afetuosa que você tem para se dirigir ao seu filho, por exemplo? Filhinho, filhão, filhote? Pensa nela. Abba Pai significa isso. Abba Pai significa isso. Uma expressão afetuosa de carinho, de respeito, de admiração e de intimidade com alguém que ama. Para com alguém que ama. Mas era muito mais do que isso. O apóstolo Paulo, por que ele vai trazer essa expressão que somente Jesus usou? Por que ele vai trazer, ele vai resgatar essa expressão que somente Jesus usou neste momento, onde ele está defendendo a identidade, mas acima de tudo agora, quando ele está defendendo a intimidade que um filho tem com o pai? Por que ele vai resgatar isso? Primeiro, para mostrar aqueles irmãos da Galácia que era insanidade mesmo abrir mão de uma filiação, abrir mão de um pai para poder viver na sua autonomia. Paulo está apelando: não abram mão deste convite de comunhão, deste convite de intimidade que Jesus nos oferece ao morrer na cruz por nós e nos justificar pela fé. Mas também era uma expressão contracultural. Porque os deuses do primeiro século, os deuses romanos, os deuses gregos, eles eram vistos como seres inacessíveis. Eles eram vistos como seres severos, seres distantes, seres indiferentes, seres que não estavam preocupados com o nosso dia a dia, que não estavam preocupados com a nossa dor, que não estavam preocupados com as nossas demandas, que não estavam preocupados com as nossas preocupações. Então, os deuses que aqueles homens do primeiro século adoravam eram deuses distantes, deuses severos, deuses indiferentes, deuses inacessíveis. E o apóstolo Paulo vem na contracultura e diz assim: vocês vão abrir mão de um Deus que é acessível, de um Deus que é disponível, de um Deus que quer intimidade, de um Deus que está perto, de um Deus que quer lutar e conhece a sua dor, a sua tristeza, a sua preocupação, de um Deus que trabalha pela sua dor, por esses deuses. Então, quando o apóstolo Paulo traz a expressão Abba Pai, ele também traz com esse sentimento contracultural. Era novidade para eles. Como assim um Deus que é pessoal? Como assim um Deus que eu posso ter tanta intimidade a ponto de usar uma expressão carinhosa e afetuosa? Que negócio é esse? Que Deus é esse? Então, a intimidade, ela nos leva a conhecer um Deus que somente nós podemos conhecer, que não se define por uma doutrina, por uma teologia. Ela sim nos guia, nos norteia, mas não nos define. É o Deus que o apóstolo Paulo declara lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, o Deus que supre todas as nossas necessidades. E o apóstolo Paulo, ele tem tanto esse sentimento de pertencimento que ele diz: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as gloriosas riquezas que há em Cristo Jesus. Eu tenho uma oração nesse texto para você amanhã cedo, para você viver uma semana sem sentir necessidade alguma, sem sentir necessidade alguma, porque Ele é o Deus que supre, Ele é o Abba Pai, Ele é o Deus não apenas conosco, mas Ele é o Deus em nós. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Ah, como é gostoso saber que nós temos um Deus que Ele é pessoal, e que eu posso manter e ter um relacionamento pessoal com Ele, um relacionamento sem mediação, um relacionamento sem mediadores. É eu e o Pai. E aí nesse relacionamento eu posso ver um pai suprindo as minhas necessidades. Eu posso ver um pai chorando comigo. Eu posso ver um pai se alegrando com as minhas vitórias. Eu posso ver um pai festejando
né, a minha história e escrevendo comigo a minha história. Coisa que para o primeiro século era loucura. Os deuses gregos não eram assim. Os deuses romanos não eram assim. Só o Deus de Israel é assim. Só o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é assim. E é por isso que o apóstolo Paulo vai fazer esse apelo. Também, né, era um convite não apenas a um relacionamento de comunhão, não apenas contracultural, mas também de uma espiritualidade prática. O apóstolo Paulo, ele tem essa característica nos seus escritos, ele tem essa preocupação nos seus escritos. Ele não apenas traduz, né, o conhecimento para iluminar a nossa mente, mas ele tem uma capacidade também de aquecer o nosso coração. E que é o grande desafio de todo pregador: iluminar a mente e aquecer o coração. Razão e prática, teologia e vida. E quando nós pensamos nisso, o apóstolo Paulo, ao dizer Abba, Pai, ele está trazendo uma espiritualidade prática. O que eu quero dizer com espiritualidade prática? É aquela espiritualidade que o próprio Senhor Jesus já nos deixou escrito, quando ele está ali no Sermão do Monte, também nos deixando um modelo de oração. E ele começa esse modelo de oração dizendo: Pai Nosso. Conexão, espiritualidade prática. Pai Nosso. Pai Nosso é a expressão de alguém que está conectado com o outro. Por isso, existe uma íntima relação, e para você que já fez o seminário dedicados à oração, você sabe muito bem o que eu vou dizer agora. Por isso que existe uma íntima relação do Pai Nosso com o Salmo 23. Pai Nosso que estás no céu, o Senhor é o meu pastor. Veja, da mesma forma como Davi começa o Salmo 23, trazendo o sentimento de pertencimento, Jesus começa a oração trazendo o sentimento de pertencimento, e agora vem Paulo e diz: nós somos convidados a uma vida íntima, de uma espiritualidade prática, onde o meu contato, a minha comunhão, a minha intimidade, ela traduz no meu dia a dia. Então, Abba Pai é mais do que um termo teológico, é mais do que uma expressão de um idioma, é um convite a vivermos uma intimidade com Deus, a vivermos uma intimidade com o Pai. Cristianismo não tem fórmula mágica. Cristianismo é dia a dia com Jesus. Pouquinho todos os dias. Um pouquinho todos os dias sentindo a sua presença, um pouquinho todos os dias conversando com Ele, um pouquinho todos os dias ouvindo o que Ele tem a nos dizer. Um pouquinho todos os dias obedecendo os desafios que Ele coloca no meu caminho. Todos os dias um pouquinho me doando para o que Ele é e para o que Ele tem pedido. Vida cristã é a construção diária de um relacionamento com Deus. Vida cristã não é dogma. Vida cristã não é sofrimento. Vida cristã não é martírio. Vida cristã não é regras. Vida cristã não é checklist. Vida cristã é vida. Dia a dia. Num contato com Deus, por meio de Cristo Jesus. Se envolvendo com o que Ele pensa, se envolvendo com o que Ele sente e nos medindo para que cada vez mais possamos chegar à estatura de um homem, de uma mulher perfeita. Como eu gosto de pensar nisso, e desculpa estar enfatizando isso, porque isso de fato tem mexido com a minha espiritualidade. Você não foi alcançado pela graça, ainda que nós vamos comentar sobre isso no ponto seguinte. Você não foi alcançado pela graça como resultado final, o céu. Você foi alcançado pela graça, para que como resultado final, você pudesse se parecer com Jesus Cristo. Esta é a obra da graça, ou esta é a obra do Evangelho. Forjar você, para que cada vez mais você se pareça com Cristo. Para que cada vez mais você tenha o sentimento de que em glória, como 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 nos diz, da boca do
Paulo apóstolo, sendo transformados de glória em glória segundo a sua imagem. Sendo transformados de glória em glória segundo a sua imagem. E esse é o nosso grande desafio, igreja. Sairmos desse santuário, depois de adorarmos ao Eterno, para produzirmos discípulos. Porque saímos daqui com a consciência de que discípulos somos, para com uma tarefa única, formar novos discípulos numa cidade como a nossa. Intimidade é o apelo do apóstolo Paulo. Intimidade é o apelo para a manhã de hoje. Quão próximo você se sente de Deus? Quão próximo você se sente de Jesus? Quão próximo você se sente a ponto de fato, vê-lo como amigo, vê-lo como pai, vê-lo como íntimo? Eu gosto muito do texto de João, capítulo 15, porque Jesus Cristo também, falando sobre a videira verdadeira, dizendo que nós somos os galhos ligados a Ele. E quando estamos ligados a Ele, nós damos frutos. E aí ele vai falar então sobre permanecer em mim, e eu permanecerei em vocês. E ali por volta do versículo 15, na metade mais ou menos do capítulo, ele vai dizer assim: já não vos chamamos mais servos, e sim amigos. Porque o Senhor não fala nada para o servo, mas o amigo fala com o amigo. Você tem essa intimidade a ponto de ter em Jesus de fato o seu grande amigo, aquele com o qual você não tem reserva alguma, que você rasga o seu coração e você fala e tudo que você pensa, tudo que você sente, que você faz questão de estar com ele, de convidá-lo a estar com você, de andar com você, de caminhar com você. Como tem sido a sua intimidade com Jesus? Como tem sido os seus momentos de solitude com Ele, não de solidão com Ele, porque o crente ele não vive solidão com Deus, ele vive solitude com o Eterno. Esse momento de se aquietar na presença dEle, de desligar e se desligar de tantas vozes que nos cercam. Tantas vozes querem nos influenciar, como aqueles homens em Gálatas, ou na Galácia, os galateus estavam sendo influenciados. Eles estavam ouvindo outras vozes a que não fora a voz do Eterno. Se desligue das vozes deste mundo. Entre na solitude. E ali, desenvolva intimidade. Por isso, Jesus falando sobre oração, Ele vai falar exatamente isso. Quando orares, vá para o seu quarto, e no oculto, e no secreto, ore ao Pai. Como tem sido essa sua experiência com Deus? Como tem sido essa sua experiência com Deus? Talvez um dos grandes momentos da vida de um homem, o grande sucesso da vida de um homem, não está quando ele sai de casa, mas está dentro de casa, quando diante de Deus, ele recebe toda a instrução que ele precisa para sair de casa. Paulo está fazendo este apelo a eles. É incoerente vocês abrirem mão disso para continuarem vivendo pela força das suas mãos, pela força das suas pernas. É incoerência demais. Vocês já desfrutaram da graça, vocês já foram libertos da lei. Vocês já foram libertos do checklist. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Vocês já se livraram disso. Agora, é ouvir o que Deus tem a dizer e assim viver o que Ele tem a dizer. Então o apóstolo Paulo, nesse trecho das Escrituras, vai defender a nossa identidade, vai nos convidar a uma intimidade e vai nos lembrar que temos uma herança. Olha comigo o versículo 7. Portanto, tu não é mais escravo, mas filho, e se és filho, é também herdeiro por obra de Deus. Veja, o apóstolo Paulo está está concluindo o pensamento dele, fazendo um contraponto exatamente com os primeiros versículos do capítulo 4, quando ele traz esse aspecto da lei do primeiro século,
onde não havia emancipação até uma determinada idade. E quando não havia essa emancipação, que provavelmente era aos 25 anos de idade, ele mesmo sendo dono de tudo, de direito, ainda não era dono de fato. Ele tinha por direito dinheiro, mas não tinha de fato dinheiro no bolso. Ele tinha por direito todas as riquezas e todas as propriedades, mas não tinha de fato no cartão de crédito algo para gastar. Ele tinha que pedir aos seus administradores a permissão. Continuava sendo escravo, não era diferente de escravo. Então o apóstolo Paulo vai fazer esse contraponto agora, mostrando: olha, vocês já não são mais escravos. Em Cristo Jesus vocês foram emancipados. Vocês agora têm direito à herança. Vocês agora podem colocar a mão na herança. Vocês podem usufruir da herança, gastar a herança. Vocês podem se beneficiar da herança. Então o apóstolo Paulo vai fazer esse contraponto, mostrando: mas isso só é possível quando nós estamos vivendo de fato como filhos. A identidade de filho, ela é uma realidade, e não como órfão, porque se eu vivo como órfão, eu volto a ser escravo. E essa intimidade, então, fortalece esse sentimento de herança. E aí o texto bíblico diz a respeito de nós sermos herdeiros. O filho, ele não vive apenas do presente. Nós, como filhos de Deus, nós, como resgatados pela justificação, pela fé, não vivemos apenas do presente, mas temos certeza de um futuro. Ainda que não fomos alcançados pela graça, por conta do futuro, nós temos um futuro. E é isso que nós devemos descansar. Quando a gente pensa no futuro, eu gosto muito do Salmo 37. Eu sei que muitas vezes a gente sabe, decora o versículo 5. Você sabe decora o versículo 5 do Salmo 37? Você sabe de cor. Ou pelo menos você sabe o que o Salmo 37, versículo 5 diz. Vamos lembrar? Entrega teu caminho ao Senhor, confie nele, demais ele fará. Eu tenho um futuro preservado. Eu tenho um futuro guardado. Eu tenho um futuro onde Deus já está lá, Deus o conhece e Ele me recebe de braços abertos. Mas para que o Salmo 37, versículo 5 seja uma realidade em minha vida, né, como filho, eu tenho que voltar ao tópico anterior de intimidade, porque existe uma ligação com o versículo 4. E o versículo 4 diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Eu não consigo entregar o meu caminho ao Senhor se eu não me deleitar antes nele. E quando eu me deleito nele, eu o conheço tão bem, eu tenho tanta intimidade com ele, que eu sei sobre a minha herança. Eu tenho certeza sobre a minha herança. Eu sei o que eu herdei. Eu sei o que o futuro me espera. Eu já li o último capítulo da história da humanidade. Eu já li a última linha da história da humanidade. Eu já li fim. Eu sei como o fim será. Eu sei o que me reserva. Então eu não preciso estar preso simplesmente ao presente, mas eu tenho um futuro. Como é gostoso saber que a herança começa agora com vida abundante, mas se completa na eternidade com a nossa imortalidade em Cristo Jesus. Por isso, a herança traz para nós também esse sentimento de vida abundante com Cristo Jesus. Vida abundante traz consigo o sentimento de quantidade e qualidade. Porque não adianta a gente viver muito tempo sem qualidade. E Deus quer trazer para nós qualidade e quantidade. Vida abundante é nós sabermos que Deus, ao nos resgatar, Ele quer resgatar também o nosso tempo. E Ele quer trazer nesse resgate do nosso tempo qualidade para os nossos dias. Qualidade para os nossos dias. Por isso o convite dele é: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qualidade. A minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Qualidade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qualidade. Quando nós olhamos para o texto bíblico
Quantos textos que nos convida a um estilo de vida de qualidade. Isso é herança. Nós herdamos em Cristo Jesus qualidade de vida. Nós herdamos em Cristo Jesus qualidade de vida. Então, quando a gente pensa em herança, herança não é só promessa de livramento no presente. Herança é promessa de livramento no futuro. Porque quando o apóstolo Paulo traz consigo o sentimento justificação pela fé, espinha dorsal que sustenta o evangelho, a ideia de salvação, um dos grandes aspectos da ideia de salvação é livramento. Então, se você pensar no Antigo Testamento, onde a revelação progressiva de Deus ainda não estava completa, e ainda as pessoas não entendiam muito bem a respeito de Cristo Jesus, mesmo que a revelação começou a falar de Cristo lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, quando ele pisaria, esmagaria a cabeça da serpente e esta iria fazer uma cosquinha no seu calcanhar. Ali Cristo Jesus já sendo anunciado. Mesmo que ainda não estava, no Antigo Testamento a grande sensação era de livramento. Então, toda vez que o exército de Israel conquistava uma batalha, eles se sentiam salvos, redimidos, porque é a ideia de livramento. E aí essa ideia de livramento, ela foi crescendo a ponto de chegar em todo o conceito da salvação. Então, o que é salvação? É quando o amor de Deus, por mérito dele, por meio da sua graça, me livra do abismo do pecado. Esse abismo que me separa de Deus, que não me deixa estar próximo de Deus, que não me deixa ter relacionamento com Deus, como o próprio texto bíblico diz, é o pecado que faz separação entre os homens e Deus. Então existe um abismo. A graça, a pessoa de Cristo Jesus, é então que me pega pelas mãos e diz, vamos atravessar o abismo e chegarmos até Deus. Livramento, livramento de morte, livramento de culpa. Então, o que é salvação? Salvação é o livramento de culpa. Culpa em relação ao que fazemos e não fazemos, culpa no aspecto aí talvez mais pequeno da expressão, também da sua emoção, da sua vida emocional. Culpa que muitas vezes precisa ser tratada numa terapia, mas a culpa por não conseguirmos chegar até Deus. Por isso, herança não é só livramento no presente, mas herança também é livramento quanto ao destino eterno. Nós fomos livres, né? Fomos libertos. Ele nos livrou de uma condenação eterna. E qual é a condenação eterna? Passar a vida inteira sem ter um pai a quem recorrer. Sem ter um pai a quem adorar. Sem ter um pai a quem conviver. Sem ter um pai para chamar de meu Deus. A herança me possibilita isso. Por isso Paulo vai começar. Vocês são filhos ou órfãos? Vocês são escravos ou emancipados? Existe uma herança que está proposta para você. Existe uma herança que está disponível para você. Para você que é filho e não órfão. Para você que foi emancipado e não continua se sentindo escravo. Para você que é íntimo e não indiferente. Na manhã de hoje, o apóstolo Paulo então vai concluir tudo isso. Esse combate insistente para nos libertar, para nos livrar dessa tendência que temos de bater no peito e dizer, sou eu quem faço, sou eu quem consigo, sou eu quem pode. Para dizer, é Cristo quem fez, é Cristo quem faz,
é Cristo quem pode. Enquanto a lei diz, faça para ter. Enquanto a lei diz, faça para receber. Enquanto a lei diz, faça para conseguir. A justificação pela fé, a graça, Jesus diz, receba, porque eu já fiz. Eu te dou, porque eu já conquistei. É teu, porque eu comprei. E é isso que o apóstolo Paulo estava indignado. Como eu posso voltar a querer a viver pela força dos meus braços, se eu tenho a força dos braços de Jesus para tornar real em meu favor? Eu não sei o quanto você continua escravo. Escravo da sua competência, escravo dos seus desejos, escravo da sua tentativa humana. Mas na manhã de hoje, Paulo está nos lembrando, mais uma vez, que a justificação é pela fé, não pelo esforço humano. Essa semana, vocês sabem que eu gosto de marketing, né? Talvez se Deus não tivesse me chamado, eu iria para esse caminho aí. Eu gosto muito de slogan. Eu gosto muito, né, de música, né, que faz uma marca ficar na nossa mente, né? E essa semana, eu estava conversando com uma irmã da igreja e me veio à mente a propaganda da Mastercard. Vocês se lembram da propaganda da Mastercard? Um vestido custa R$300. Uma bolsa custa R$150. Um sapato custa R$500. Há festas do sonho, isso não tem preço. Para as outras as coisas, existe Mastercard. Para as outras as coisas, existe Mastercard. Para a salvação, não tem preço. Seu nome é Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. E a minha oração é que você abra a mão do seu Mastercard para andar com Jesus. Vamos orar, igreja? Feche seus olhos. Vamos orar. Pedir que Deus nos abençoe e nos livre da escravidão de um Mastercard, da escravidão da produtividade, da competência, porque somos filhos, somos convidados a uma vida de intimidade, e já temos uma herança reservada para nós. Céu, lindo céu, mas não só para o futuro, mas para o presente. Livramentos diários você recebe. Você não tem a mínima ideia do que os anjos estão cansados para livrar você dos perigos da vida. Talvez seu anjo da guarda esteja já com todos os membros quebrados, curativo para tudo quanto é lado, ferida no peito, te livrando de todos os males desta vida. Porque temos uma herança, um Deus em nós. Não se esqueça disso. Para todas as outras coisas existe Mastercard, mas para a salvação não tem preço, só Jesus.